Shalom, shalom, povo lindo do Senhor. Vamos para mais uma reflexão aqui no Evangelho de Marcos. E hoje estaremos falando em Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 26 a 29. Esse texto nos fala sobre a parábola da semente. Vamos ler o texto sagrado. Diz assim as Sagradas Escrituras. Disse ainda: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Glória a Deus. Palavra poderosa do Evangelho. Jesus ensinando por meio de parábolas. Como já disse em outras reflexões, as parábolas eram ilustrações da vida cotidiana do povo de Israel. Jesus usava essas ilustrações, algo que acontecia, algo que o povo estava familiarizado, para ensinar verdades espirituais. O povo de Israel, que também boa parte da sua economia era agrícola, eles estavam familiarizados com a ideia de plantar semente, de lançar semente e de ver essas sementes germinando, crescendo e produzindo os seus frutos. Então Jesus usa essa situação do dia a dia, essa situação do cotidiano do povo de Israel para ensinar um princípio espiritual do reino de Deus. E ele começa dizendo que o reino de Deus é assim como se o homem lançasse a semente à terra, ou seja, ele está comparando o reino de Deus com este semear, com este lançar a semente à terra. A semente aqui certamente se refere à palavra de Deus, a semente do Evangelho, a semente das boas novas de Deus em Cristo Jesus, que alcança o homem, que redime o homem, que traz esperança ao coração humano, que traz paz ao coração humano, que mostra para o homem, mesmo que ele seja o mais vil pecador, que há para ele perdão, reconciliação com Deus, através de Jesus Cristo, nosso Senhor, e que através de Cristo Jesus, ele pode ser uma nova pessoa, ele pode ser uma nova criatura, uma pessoa totalmente regenerada, experimentando a bondade de Deus em seu coração e experimentando a frutificação dessa semente, da graça, do Evangelho de Cristo em seu coração, fazendo com que ele seja transformado em um novo homem, em uma nova pessoa para a glória de Deus. Então essa semente é a semente do Evangelho, essa semente é a semente da palavra de Deus. Então o texto diz que ao lançar a semente, ao plantar essa semente, este homem ele vai e dorme, depois dorme, se levanta de noite e de dia, ou seja, gradativamente, num processo constante de dormir e levantar, ou seja, ele se afasta daquele processo, ele não está envolvido naquele processo de cuidar daquela semente. O texto diz: a semente, ela começa a germinar e ela começa a crescer, e ele não sabe como isso acontece, ele não tem noção de como se deu aquele processo. Ele lançou a semente, o único trabalho dele foi semear, o único trabalho dele foi plantar aquela semente, e ao plantar aquela semente, a semente por si mesma, ela começou a crescer, ela começou a germinar, ela começou a crescer, e ele não sabe como, porque Deus colocou na semente, isso em cada semente. Por isso Jesus usa essa ilustração para falar de coisas espirituais, para falar de lições espirituais, porque Deus colocou em cada semente o poder invisível para germinar, para crescer e para produzir os seus frutos. Qualquer semente há esse poder. Quando você pega, por exemplo, uma semente de um feijão e você lança aquela sementinha do feijão à terra, você lança aquela sementinha do feijão, como fazíamos quando criança na aula de ciência, que nós pegávamos uma sementinha de feijão e plantávamos em um algodão umedecido, e a gente ficava ali quando criança experimentando, esperando, né, aquela semente começar a crescer, e nós ficávamos admirados, porque a sementinha do feijão plantada ou lançada no algodão umedecido, a gente ficava olhando num copo de vidro, geralmente um copo transparente, a gente ficava olhando aquele processo, de repente aquela sementinha de feijão se rompia, começava a crescer as raízes aos poucos, gradativamente, e de repente começava a sair a erva, as folhinhas,
E se a gente deixasse por alguns dias, a gente ia perceber o processo até aquela sementinha se transformar em uma pequena planta que estaria produzindo novas sementes de feijão, ou seja, estaria produzindo frutos, estaria produzindo uma colheita. Né? Isso acontecia, simplesmente acontecia por quê? Porque Deus colocou em cada semente o poder invisível da vida, o poder invisível para crescer, para germinar, para crescer, para produzir os seus frutos. Qualquer semente há dentro dela esse poder invisível, esse potencial para o crescimento. Até mesmo a semente humana, quando o homem ele lança a semente, não é, no útero de uma mulher, essa semente também ela vai produzir, ela vai gerar, ela vai produzir o fruto de um bebê que vai nascer depois de 9 meses. Então, toda semente tem esse poder invisível que Deus colocou dentro dela para germinar, para crescer, para produzir uma colheita. E aqui Jesus está falando então da semente da palavra. Nós somos chamados para semear a semente da palavra de Deus, a semente do evangelho, a semente dessa graça de Deus no coração das pessoas, simplesmente semear. O nosso trabalho é sermos esses semeadores do reino, né? Esses proclamadores da palavra, esses semeadores que lançam a semente da vida de Deus, a semente do evangelho de Cristo Jesus sobre a terra, sobre aqueles corações, né? Lança simplesmente a semente sobre os corações humanos. E aí o texto diz o seguinte, que o homem dormiu, levantou, ou seja, um processo constante, né? Dia, dia. Depois ele foi ver, a semente cresceu, a semente começou a crescer, ela germinou e cresceu, e ele não ficou sabendo como, ou seja, ele não teve uma participação no crescimento daquela semente, ele simplesmente plantou a semente, ele simplesmente lançou a semente na terra. Jesus disse no verso 28, a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E aí a gente percebe algo interessante. Tanto há na semente, né, vida, potencial para germinar, crescer, produzir os seus frutos, como na própria terra também há, de certo modo, vida na terra. Né? Porque o texto diz que quando a semente encontra a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, né? É um processo, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. Né? A semente começou a crescer. Essa terra representa os corações humanos, né? Há nos corações humanos esse potencial para receber a semente e para fazer com que essa semente cresça, essa semente germine, cresça e produza os seus frutos. E o texto diz assim no verso 29, quando o fruto já está maduro, porque aí é o processo, a gente nem sabe como, muitas vezes nós simplesmente semeamos e a semente no coração, a semente da palavra no coração das pessoas, ela vai semear, germinar, ela vai crescer, e ela vai dar fruto, e esse fruto vai amadurecer, porque a pessoa ela vai ter esse entendimento do reino de Deus, esse entendimento de quem ela é em Cristo Jesus, ela vai ter esse entendimento de que ela foi chamada também para frutificar, ela vai ter esse entendimento dessa nova vida em Cristo, essa consciência dessa nova vida em Cristo, isso é o fruto maduro. E aí o texto diz, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa ou a colheita. Aqui já é falando do ponto de vista escatológico, né, sobre a volta de Cristo, quando ele enviará os seus anjos para fazer essa colheita, né, dos filhos de Deus para o seu reino eterno. Então Jesus fala aqui dessa realidade do reino, essa é a realidade presente do reino, né? E nós somos chamados para semear. Qual é o nosso trabalho? Semear. Nós somos semeadores do reino de Deus, nós somos semeadores. Deus colocou muitas sementes em nós. Nós somos um depósito ambulante de sementes, sementes do evangelho, sementes do reino de Deus, sementes da graça de Deus em nós. E nós precisamos semear, constantemente semear. Agora, nós não temos nenhum poder sobre a semente. Isso é um processo totalmente soberano de Deus. Nós não temos capacidade em nós mesmos de fazer a semente crescer, de fazer a semente germinar, crescer e produzir frutos. Nós não temos esse poder. Nós só podemos semear aquilo que Deus colocou em nós, a semente do evangelho que Deus colocou em nós, que alguém foi usado por Deus para semear em nós, talvez muitos anos atrás. Nós simplesmente, agora, as sementes que estão dentro de nós, nós precisamos semear sobre outras pessoas. Somos semeadores do reino de Deus. E deixar que o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus, ele se encarregue de fazer com que essa semente, em cada coração, possa crescer, possa germinar, possa dar os seus frutos para a glória de Deus, fazendo com que aquelas pessoas a quem Deus escolheu para o seu reino sejam realmente
nascidas de Deus, transformadas em uma nova criatura em Cristo Jesus e possam também compartilhar esse evangelho com outras pessoas, e esse processo contínuo não para, né? E é interessante porque uma pequena semente, ela tem um potencial para produzir uma grande floresta. Uma pequena semente tem um potencial para produzir uma grande colheita. Então nós somos semeadores do reino de Deus. Nós não temos o poder de fazer com que as pessoas se convertam, nem que elas sejam transformadas. Nós somos apenas semeadores. O resto é com Deus. Paulo disse: eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. De sorte que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Deus é soberano. É Ele que faz a semente crescer, é Ele que faz a semente germinar, crescer, produzir os seus frutos e produzir uma grande colheita. É Deus que faz isso. Nós fomos chamados para semear. Que eu e você sejamos esses semeadores do reino de Deus, que nós possamos semear a semente do Evangelho de Cristo em todo momento, em cada oportunidade que nós tivermos. Nós precisamos semear a semente do Evangelho em nossa família, em nossa casa, no meio dos nossos amigos, dos nossos colegas de trabalho, de faculdade, não é? Onde nós estivermos, nós precisamos semear a semente do Evangelho de Jesus Cristo, da graça de Deus, do perdão em Cristo Jesus, da reconciliação com Deus através de Cristo Jesus, desse amor, desse perdão. Nós precisamos semear essa semente do Evangelho. E pode deixar que quando nós semearmos a semente do Evangelho, o próprio Deus se encarregará de fazer com que aquela semente alcance os corações certos, alcance os corações receptivos, alcance os corações que são chamados na parábola anterior de boa terra, alcance esses corações e o próprio Deus, pelo Espírito Santo, fará com que essas sementes germinem, cresçam e produzam os frutos de arrependimento, frutos do amor, frutos da reconciliação com Deus, frutos da misericórdia, frutos de uma vida piedosa, de uma vida santa em Cristo Jesus, frutos de uma nova vida em Cristo Jesus. Nós fomos chamados para semear e nós não podemos nos isentar desse processo de semear. Nós não temos poder no processo de fazer a semente crescer, de fazer a semente germinar, crescer e dar os frutos. Mas nossa responsabilidade é semear. Deus chamou você para semear a semente do Evangelho. Você não sabe como essa semente vai crescer. Você não sabe onde essa semente vai parar. Você não sabe quais serão os resultados dessa semente que você está plantando. Mas você foi chamado por Deus para semear a semente do Evangelho de Cristo. Então faça isso sempre, sempre que possível, toda hora, todo dia. Seja um semeador das sementes do Evangelho, das sementes do reino de Deus e deixe o resultado com Deus. É Deus que dará o crescimento. É Deus que fará a obra nos corações. É Deus que fará com que as pessoas que recebam a semente, creiam no Evangelho, sejam salvas em Cristo Jesus, sejam reconciliadas com Deus. Mas você e eu fomos chamados para sermos semeadores, que você e eu possamos continuar semeando as sementes do Evangelho de Cristo. Deus te abençoe, Deus te use poderosamente e que você possa ver algum dia os frutos do seu trabalho em Cristo Jesus, de semear a semente do Evangelho. Deus te abençoe, shalom, shalom, graça e paz.